pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo 2. O jogo 2 perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam e não tem nada a ver com o jogo 2, e depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. E isso desvirtua a competição e faz com que aquilo que eu ouvia quando estava na Europa, e acho que hoje um jogador nosso também já disse isso, que nunca viu coisas como estas nos tempos que teve na Europa, alguém tem que tomar uma posição e esse alguém não pode ser o Flamengo não pode chegar e invadir a CBF e dizer que não, tem que a CBF vir explicar o que é que está a passar, porque é que os critérios são tão diferentes, porque é que uma coisa que é falta num jogo já não é falta no outro, porque é que o VAR não intervém mais vezes, não é mais vezes, é quando tem que intervir, não é? E intervém em coisas que não devia intervir. Será que é por ser sempre com um adversário, ou para um adversário? Será que é por falta de qualidade? Não, tem que vir explicar o que se passa aqui, tá, pessoal? Tá. Boto, as suspeitas que você falou são sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Não basta dizer, erramos aqui, mas erram sempre e não se passa mais nada. A gente viu uma notícia aqui que o presidente da CBF admitiu ao presidente do São Paulo que houve erro de arbitragem hoje. Vale pouco, não é? Vale pouco. Fazia o 3-0, não é? Fazia o 3-0, muito dificilmente eles dariam a volta ao jogo. E vale muito pouco. Tem que haver medidas. Os árbitros também, quando erram, têm que ser castigados. Não é só os jogadores, não é só os treinadores que são castigados pelo seu emprego quando erram muito. São os árbitros que também têm que ser castigados. Tá, pessoal? Obrigado. Obrigado. O Flamengo pretende entrar com alguma coisa oficial na CBF? Não, vamos conversar sobre isso, vamos ver o que é que podemos fazer mais. Nós tentamos um caminho de que o futebol brasileiro melhore, que tenha mais credibilidade, que as pessoas na Europa queiram ver um espetáculo, porque se joga bem futebol ali dentro. Nada contra o Bahia, jogou muito bem, porque se joga bem, agora contra o Cruzeiro também foi um excelente jogo de futebol. Só que depois, quando se vê estas coisas, isto tira toda a credibilidade a um campeonato que, como eu já disse, poderia ser um dos mais competitivos do mundo. Tá? Vá, pessoal. Na minha concepção, eu não peguei no rosto do rapaz, tá? Talvez essa tenha sido a minha forma de argumentar, mas sempre com muita educação, sempre de uma maneira muito educada, que é aquilo que talvez a gente espera vir do outro lado. Ele não deu muita abertura e talvez se fosse contra mim, eu provavelmente também ia reclamar. Então, assim, é um lance que provavelmente eu deveria ter abordado de uma maneira diferente para não me colocar na situação de ter sido interpretado dessa forma, tá? Então, realmente condiciona muito a partida.
Danilo, você acha que o Flamengo tem entrado muito pilhado nas últimas partidas em relação à arbitragem, por tudo que tem acontecido ao longo do campeonato? Eu acho que aqui o discurso para falar da arbitragem, eu não estou no melhor dia para poder falar de arbitragem, seguramente, mas eu acho que aqui o discurso é muito mais amplo e profundo, né? Não adianta que a gente vir falar de arbitragem, eu pelo menos na minha concepção, obviamente olhando de uma forma mais ampla, falar de arbitragem só a favor ou contra o Flamengo, a favor ou contra A ou B. Eu acho que a gente tem visto muitas reclamações e desabafos aí profundos e sinceros, talvez, e eu acho que o discurso é mais amplo, talvez passar por uma reformulação, um momento onde a gente possa todos sentarem numa mesa e conversar sobre realmente os critérios, sobre a forma de se tratar também dentro de campo, a forma também como nós jogadores temos a responsabilidade de simular um lance ou não. Enfim, é um discurso muito mais amplo, como eu disse, hoje não estou no melhor dia para falar sobre isso, até porque tive num lance que deixei meu time em uma situação complicada, então a minha palavra era só realmente de retratamento com a torcida e com meus companheiros. Daniel, eu não estava aqui no início, não escutei que você falou exatamente no início, mas na sua concepção, a falta foi realmente uma expulsão? O que eu falei foi que eu deveria ter abordado a jogada talvez de uma maneira diferente e não me colocar na situação de ter sido interpretado para cartão vermelho, tá? O árbitro, a justificativa dele foi que eu peguei o rosto do rapaz, meu pé realmente estava muito alto e me botei na situação de ter sido interpretado assim. Eu tentei argumentar com ele de uma maneira onde eu falei que eu não senti que peguei o rosto, que pegou aqui nas costas, mas realmente é uma situação complicada que eu me coloquei no direito de ter sido interpretado dessa forma e daí condiciona todo o restante da partida. Danilo, você é o mais experiente do Flamengo. Como você está vendo esse momento da equipe na briga pelo Brasileiro? Perdeu alguns pontos em casa, hoje a derrota para o Bahia, perdeu a liderança para o Palmeiras. Como você está vendo essa disputa numa reta final do campeonato? Aqui é importante falar que a gente está lutando com adversários que estão habituados a estar também nesse ponto a ponto durante todo o ano. Obviamente a gente não queria estar passando por esse momento de oscilação, mas a gente tem total consciência daquilo que a gente pode render em campo e talvez ajustar para aquilo que vem pela frente. Temos agora a pausa para a data FIFA para poder trabalhar e se dedicar e se empenhar ao máximo. Eu, em primeira pessoa, me coloco nessa situação porque tem que ser um dos que puxam para o lado positivo, para o lado da esperança, para o lado do otimismo. E agora a gente está ali, está brigando, está na frente também junto com as outras equipes e a gente tem tudo para poder melhorar, voltar a ter aquelas performances que a gente tinha um pouco mais equilibradas e assim vencer as partidas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Agradecemos mais uma vez. O Danilo falou que nota uma oscilação do time nos últimos jogos. Você concorda? Você vê assim também? E por que seria? Não, acredito que sim, acredito que a gente tem o que melhorar, continuar trabalhando, porque acredito que no momento que os resultados não chegam, é crise, né, em qualquer lugar. Então, agora é o momento, como eu já falei antes, de estar unido, continuar trabalhando, porque é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e no fim o resultado não chega e todos ficam decepcionados. Avaliar agora de cabeça quente o que é um pouco complicado, sinceramente, mas com certeza algo está faltando. Você acha que o time de repente está cansado, perdeu um pouco, mudou talvez alguma maneira de jogar e isso tenha influenciado? Talvez, como eu falei agora, é analisar o que é. Cansaço não acredito tanto que seja, sinceramente, porque você vê, querendo ou não, a intensidade quanto que o time corre e o tanto que o time se entrega. Então, essa questão do cansaço não acredito tanto que seja. Pode ser algo mais no detalhe que possa estar fazendo diferença. Jorginho, você é um cara muito técnico, que domina muita bola, gosta de sair jogando, mas hoje eu senti que você teve muita dificuldade por conta do gramado. Eu queria que você falasse o quanto o piso do estádio hoje atrapalhou o seu jogo e também o jogo do Flamengo. Não digo nem o peso do estádio, mas sim do gramado, né, em si, porque sinceramente estava em condições péssimas. Era bem difícil de jogar futebol. Obviamente que aí vai falar, tava pros dois lados. Sim, tava pros dois lados, mas acaba prejudicando o espetáculo do futebol, né? Porque era pura terra e a bola não parava, ela ficava quicando, tava bem difícil de jogar. Pros dois lados, sinceramente. Mas como eu falei, acaba atrapalhando o espetáculo e o futebol em si pra torcida que quer ver futebol, né? Jorginho, fala um pouco.
Quando o jogo vai para um lado que não favorece as suas características, você tem que se adaptar e entregar o máximo e querer ajudar o máximo possível os seus companheiros, e foi dessa maneira que eu tentei fazer, buscando talvez umas bolas mais longas, porque estava difícil de jogar curto. Em outros momentos, quando teve a oportunidade de jogar curto, a gente tentou e buscamos o máximo que a gente pôde. Infelizmente, hoje o resultado não veio a nosso favor. Jorginho, queria que você falasse um pouco da arbitragem, mas não só nesse jogo aqui, mas nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Teve vários fatores lá no jogo do São Paulo, Palmeiras disputando a liderança, o mesmo árbitro que apitou na quinta-feira uma disputa, entre aspas, de liderança entre Flamengo e Cruzeiro. Hoje o mesmo árbitro lá, um pênalti claro pro São Paulo que não foi dado, uma expulsão, 2 jogadas que caberiam expulsão, o pisão do Gustavo Gomes e a cotovelada do Anderson também, que o VAR não chamou. Queria que você fizesse uma análise, nesse tempo que você está aqui, um pouco mais de 4 meses, da arbitragem no Campeonato Brasileiro. O que você está achando assim, desse novo momento da sua carreira e como você acha que a arbitragem está interferindo nos resultados aqui? Sinceramente, está interferindo bastante, né? Essa é a realidade. Infelizmente, a gente fala que o Flamengo tem que fazer mais, o Flamengo tem que arrumar aquilo, o Flamengo tem que melhorar aqui e ali. Isso tudo é verdade, a gente olha pra gente, a gente sabe que tem que melhorar, mas acaba que influencia. Tem que ser realista também nesse lado, porque são episódios muito claros e que eu não entendo como é possível não enxergar isso. E aí acaba prejudicando o trabalho que todo mundo vem fazendo, todo mundo vem se dedicando tanto e infelizmente eu acredito que a gente vem sendo prejudicado muito. E a gente sempre tenta manter a calma, não falar sobre isso, vamos olhar para nós, mas é complicado, não é fácil. É bem difícil quando você vê que as decisões vêm muitas vezes contra o Flamengo e aí acaba sendo difícil, frustrante. A gente tem que lutar, mas é difícil, é complicado. Jorginho, durante o jogo, você é sempre muito participativo, mas hoje eu notei você ainda mais participativo, conversando com muitos jogadores, tentando ajustar posicionamento deles, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse Jorginho dentro de campo, que é esse cara que é basicamente um treinador também. Hoje, numa situação muito adversa, você tentou posicionar os jogadores ali, até com o Alacian também, ele entrou um pouco atiçado, você tirava ele da discussão com o juiz. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Acredito que uma das minhas características sempre foram essa de poder ler situações dentro de campo que talvez outros companheiros não consigam, né? Mas tudo que eu faço é simplesmente para ajudar o Flamengo, para poder ajudar meus companheiros a fazer o melhor trabalho e então me dedico o máximo para poder simplesmente ajudar os meus companheiros e ajudar o Flamengo. Algumas situações que talvez a minha experiência me ajudou a crescer, a amadurecer, então é simplesmente isso. Fico sem voz todo jogo, porque só quero o bem dos meus companheiros e do Flamengo. Obrigado, Jorge. Valeu. Tchau. Vocês. Obviamente, o resultado que a gente não queria. Desde o começo da partida ali, com 12 minutos, se eu não me engano, teve a expulsão do Danilo. Aí, agora no final, a gente estava começando a criar, até com 1 a menos, depois com 2 a menos, criamos também. Mas, pra gente ficar... Eu acredito que é muito triste, porque quando você vê um campeonato brasileiro tão competitivo como com os de assustador, muitas vezes eu não sabia qual estava sendo usado. A mesma forma, a gente não dava amarelo para eles, demorava 2, 3 vezes. A expulsão também do Alacian, dá um cartão amarelo para ele num lance de... Então, no jogo do Palmeiras a gente estava vendo também, teve uma solada do Andreas Pereira que podia ter sido expulso, teve pênalti também que não apitam. Então realmente eu não sei qual critério é usado. Obviamente a gente tem a nossa parcela de culpa dentro de campo, que a gente está aqui para conseguir os resultados, mas infelizmente os árbitros vêm dificultando bastante quando se diz respeito ao Flamengo. Emerson, de que maneira vocês conseguem se blindar, o elenco como um todo,
de toda essa questão da arbitragem para tentar evoluir na tabela, isso é possível na sua visão? Eu não sei o que é possível fazer. A gente, se você for ver, a gente não é um time que xinga o juiz, que fica discutindo, a gente só pensa em jogar futebol. Não gostamos de falar da arbitragem também, mas sempre contra o Flamengo, a gente tenta fazer de tudo dentro de campo e a gente toma porrada. Quando a gente encosta é falta, amarelo, 2 expulsões. De verdade, eu não sei qual o critério está sendo usado. Até sobre esse assunto da arbitragem, além dessas questões envolvendo o Flamengo, ainda tem a arbitragem do time todo. E nessa rodada, em específico, o mesmo árbitro da última quinta-feira, que picotou o jogo diante do Cruzeiro, apitou o clássico entre Palmeiras e São Paulo, e tem muita reclamação a respeito da arbitragem dele, expulsões que não aconteceram de jogadores do Palmeiras, pênalti que não foi marcado. Como é que você está observando e avaliando a arbitragem como um todo nesse Brasileiro? Cara, eu tava comentando, a gente vem da Europa para cá e eu falo para você, realmente eu tô assustado. Tô assustado com a falta de critério, com o nível da arbitragem, porque, claro, dentro do jogo você vai conhecendo os juízes, você vai sabendo como ele leva o jogo, tem juiz que para mais o jogo, que dá mais cartões. E realmente eu não consigo entender dentro do jogo qual o critério que é usado. E como você falou, tem um juiz que apitou o jogo hoje, do outro lado, e a gente estava assistindo. Teve lance que é para vermelho, se fosse o Flamengo expulsaria. Teve pênalti, não apita, com muito menos pra gente. O lance do Ayrton Lucas, com a mão perto do corpo, dá um pênalti. Então, muitas vezes a gente não consegue entender isso. Muitas vezes o povo fala, isso daí é desculpa. Não é desculpa. A gente nunca fala da arbitragem, a gente procura sempre jogar futebol, mas é um momento que a gente tem que falar, porque isso cansa. Sempre é contra a gente e realmente isso é lamentável. Pessoal, obrigado. Não dá mais tempo não, porque eu tenho uma reunião aqui.